Leona Cavalli é gaúcha, do interior do Rio Grande do Sul. Sempre se interessou pela arte de atuar. Aos 15 anos, viajava ao Rio e São Paulo para assistir peças teatrais. Sua vida profissional começou em São Paulo, com a atriz Miriam Muniz, e depois atuando em espetáculos do diretor José Celso Martinez Correia. Entrou para o cinema pelas mãos da diretora Tata Amaral, no filme Um Céu de Estrelas. Fez desde então mais de uma dezena de longas, entre eles Carandiru, Cafundó e Olga. Leona Cavalli é a entrevistada de hoje, aqui no Sala de Cinema. Leona Cavalli, bem-vinda ao nosso Sala de Cinema, é um prazer recebê-la aqui. O prazer é meu, uma honra estar aqui com vocês, que bom, atendi o convite com muita alegria de estar aqui com vocês. Obrigado. Leona, como que começa o seu interesse por ser atriz, pelas chamadas artes cênicas? Qual momento você pensa, vou ser atriz? Olha, foi quando criança, com 6 anos de idade. Eu nunca quis ser outra coisa na vida a não ser atriz. Eu nasci numa cidade pequenininha, no interior do Rio Grande do Sul, Rosário do Sul, que era o finzinho do mapa do Brasil, e não tinha nenhuma atriz na cidade, não tinha nenhuma referência de atores em Rosário, nem tinha teatro na cidade, mas eu com 6 anos de idade fiz uma pecinha infantil na escola. E eu lembro exatamente do dia em que eu subi no palco pela primeira vez, era o dia do meu aniversário de 6 anos, e eu lembro assim da sensação de chegar num lugar que era meio desconhecido e era meio um lugar de brincadeira, tinham cenários pintados e aquela coisa daquele encanto assim. Eu lembro exatamente daquela sensação, mas aí a gente fez a pecinha e eu adorei aquilo, fiquei encantada. E teve um dia em Você se lembra que peça era? Chamava O Peixinho Acará. Eu fazia a mãe da princesa que casava com o peixinho. E teve um dia especificamente que a gente estava ensaiando e tinha um papel que eram 2 gêmeas que faziam, 2 meninas, 2 crianças. E as gêmeas não puderam ir. E a professora, que era a diretora, me pediu para eu fazer. Ela falou, você pode fazer? Então eu fiz o meu e o das 2. Eu sabia o papel das 2. E quando eu fiz o das 2, teve um instante que me marcou que eu pensei, puxa, eu posso fazer. Assim, essas coisas que tem um lampejo de consciência que de repente eu posso fazer isso. Eu nunca mais esqueci e eu nunca mais quis ser outra coisa na vida. E o que foi uma coisa assim muito difícil também, porque você imagina, numa cidade pequenininha, que não tinha atores, não tinha atriz. O meu pai era político, detestava essas coisas. Era prefeito da cidade, era prefeito da cidade, e ele ainda é político até hoje. E até hoje, agora ele aceita, mas não adora. Entendeu? E sem essa referência, então depois aí com 15, 16 anos fui para Porto Alegre. Eu queria ser atriz, queria fazer vestibular para artes cênicas, meu pai não queria deixar de jeito nenhum. Aí eu pedi de presente de aniversário de 15 anos uma viagem para Londres. Aí fui para Londres, aí fui assistir uma peça lá, a hora que acabou, alucinada, falei, é isso que eu quero fazer, eu não vou conseguir ser feliz e viver se eu não fizer isso. Foi realmente muito forte para mim, sempre foi muito forte para mim. Eu falo que não foi uma opção, assim, não foi uma coisa que eu assim, eu gostaria de ser atriz, eu acho bonito. Era mais forte, era uma coisa como uma possibilidade de viver, de ser quem eu sou, de encarar outras vidas, outras pessoas. Aí eu cheguei em São Paulo e fui trabalhar com Lélia Abramo no Teatro do Tuca. Trabalhei depois com o Pascoal da Conceição num outro teatro, no Dragão 7, que era um grupo que fazia teatro para escolas. A gente fazia assim, tipo 4, 5 espetáculos por dia. Foi muito bacana, porque foi uma escola ao vivo, assim, porque as pessoas... 4, 5 espetáculos por dia? Porque é teatro de escola, então as pessoas quando gostam, adoram. Quando não gostam, vaiam. Sabe, foi muito legal isso. E aí o Pascoal da Conceição, que é um grande ator, ele estava ensaiando o Hamlet na companhia do Zé Celso, queria reabrir o Teatro Oficina. E ele me convidou para fazer uma oficina com o Zé Celso, e aí eu conheci o Zé, e o Zé me chamou para fazer a Ofélia no Hamlet. Ele me chamou para fazer outros papéis, depois acabou que eu fiquei fazendo a Ofélia no Hamlet, que foi a peça que reabriu o Teatro Oficina. Como que foi o cinema? Você acaba fazendo Um Céu de Estrelas da Tata Amaral, e estreia bem, né? Pois é, estreia num papel belo personagem. Bastante difícil.
um desafio muito grande. A Tata foi me ver no Hamlet, eu fazia a Ofélia, e ela estava fazendo o primeiro longa dela, que é O Céu de Estrelas. E a personagem é uma personagem bem difícil, porque o filme se passa... Cabeleireira, né? Cabeleireira, Dalva. O filme se passa tem 1 hora e 10 de duração, e se passa num momento real de vida daquela personagem. Então, o tempo que a gente está vendo é o tempo dela, em que ela passa por uma situação muito difícil, uma tragédia. Ela é uma personagem que ela tem um sonho, ela quer ir para Miami, ela quer ser cabeleireira em Miami, tem um namorado, e o namorado não deixa tranca ela em casa, não permite que ela vá, mata a mãe dela, ela sofre uma série de coisas e no final ela acaba matando o namorado. Então, só que isso tudo no tempo real. E eu nunca tinha feito cinema, nem teste, nem curta, quando a Tata me chamou para fazer o filme. Então a minha primeira cena do filme... deve ser um estranhamento completo, né? A primeira cena que eu fiz no filme, teve uma coisa que foi bacana. A gente fez em ordem cronológica, isso facilita um pouco, né? Então a primeira cena... foi feito no primeiro dia e assim, ou seja, a primeira cena que está no filme, a primeira vez que você olhou numa câmera. Isso. E foi uma descoberta para mim, porque eu lembro que a primeira cena, a minha referência era o câmera, não era a câmera. A Tata dirigiu do começo para o fim, ou seja, ela foi vivendo a tensão do sequestro e a tensão da relação com a personagem masculina que eu esqueci o nome, né? Vitor, com o Vitor, e o enlouquecimento da relação até a violência, aos poucos. Então parece que ela foi entrando na situação junto com a personagem. E também aprendendo a se relacionar com a câmera, porque era a primeira vez que ela fazia cinema, ela nunca tinha feito cinema. Então você via que era um processo de apaixonamento da câmera por ela e dela pela câmera. Leona, como é você recuperar essa emoção de uma cena para outra, ela sendo interrompida, às vezes por um dia, de um dia recomeçar no outro? O que é esse trabalho? O que você aciona para conseguir essa... Isso é um processo de descoberta de uma técnica emocional que a gente busca, né, com o tempo, porque no teatro você tem a situação ao vivo, então você se prepara algum tempo durante os ensaios para você ter aquela trajetória emocional, aquele roteiro, de forma que você sabe mais ou menos o que você vai acionar para chegar àquele circuito todo emocional que a personagem pede. No cinema tem uma técnica que é delicado, porque não é exatamente uma coisa que se possa dizer, porque depende da personagem e depende do momento. Mas é um certo lugar que você aciona ao entrar em cena, dependendo da emoção que é pedida no momento, e depois é como se você desse uma pequena pausa, porque demora muito tudo, né? E depois tem que entrar lá naquele lugar de novo. É um exercício muito grande, assim, é um atletismo emocional quase. E ao mesmo tempo tem a coisa da luz, né, do microfone, dos detalhes, da marcação. Pede muita atenção, muita atenção. É uma integração assim da emoção com a técnica realmente. Você não pediu café? A gente precisa conversar. Que jeito de conversar. Batendo em mim, na minha mãe, invadindo a casa. Você sempre acha que sabe o que é bom pra todo mundo. Se acha melhor que todo mundo. Sufoca os outros. Me sufoca. Foi você que estragou tudo. Você não sai. Que? Não conhece ninguém. Foge de todo mundo. E a gente cada vez mais aqui nesse fim de mundo. Leona, como é que você compõe essa cabeleireira Dalva? Onde você vai buscar referências para construir uma personagem que é completamente fora do seu mundo, né?
A gente foi fazer uma visita em alguns salões de cabeleireiros lá na Moca, ela era da Moca, mas ela não aparecia como cabeleireira, ela só tinha a reverência de ser cabeleireira porque o filme todo se passava dentro da casa e o filme era muito mais, aliás, era muito mais não, era totalmente o universo interno dela. É uma personagem que era uma protagonista, que conduzia o filme inteiro, mas que tinha poucas falas, ela era toda a sensação. Então eu fui realmente muito mais na angústia daquela menina, porque era uma menina que sonhava com, sabe, com um mundo que ela nem conhecia e sonhava com viver uma coisa diferente, com ter um namorado e tudo aquilo, e aquele mundo dela indo se desmoronando e ela ao mesmo tempo tendo a força de sobreviver, porque ela é a única que sobrevive na casa, e aquela emoção toda que vem surgindo dali. Então eu realmente mergulhei no universo interno daquela ser humano, daquela pessoa. Deus! Vitor! Mãe! 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 O que você fez? O que você fez? O que você fez? Então foi a primeira vez que eu negociei uma personagem, entendeu? Foi a primeira vez que eu me coloquei assim, falei, vamos negociar essa personagem. A senhora mora longe? 3 quarteirões aqui pra frente. Ô, Selma, o que você vai querer? Pé de meio de músculo pra mim. A senhora faz compra todo dia aqui? A carne é melhor que no açougue. E o filho dela só come carne. Ah, é pro seu filho? É. O Rai. Eu sou uma atriz que realmente eu procuro sempre a essência primeiro. Para mim sempre me importa mais, eu sempre busco em primeiro lugar, o que há de semelhante naquele ser humano, que é a personagem representada, com todos os outros seres humanos, com todos os outros lugares, com todos os outros locais, ou seja, o coração. Né? O fato de ser humano, de ser uma pessoa que está vivenciando aquela situação. Depois é que eu me preocupo com os detalhes de composição. No caso da Simone, que é outra personagem que você faz no filme da Tata, Através da Janela. Através da Janela. Esse sistema funciona também? Funciona dessa maneira? Pois é, a Simone é curioso, porque ela é completamente diferente da Dalva. Inclusive, ela é uma personagem que aparece bem menos, ela é uma personagem, ela não é a protagonista, ela aparece menos na trama, mas, por outro lado, ela é a mentora da situação. O oposto da Dalva, que ela era protagonista, mas ela era receptiva, ela só recebia. A Simone não, a Simone ela já era um pouco maquiavélica, um pouco... ela armava uma situação. Mas isso com sutileza, claro, porque também... ela ia se revelando aos poucos, não era uma coisa que aparecia desde o princípio, não ficava revelado isso para o público. Então foi um processo diferente, mas também porque é o lugar que eu procuro ir. Eu acho que eu tenho, engraçado isso, acho que isso vem também do fato de eu ter feito muitas personagens no começo da minha carreira, clássicas, personagens que foram muito feitas e muito bem feitas em várias épocas por outras atrizes. Então eu fiz a Ofélia, eu fiz a Genie, eu fiz a Blanche de Bois, eu fiz Eurípides, eu fiz Shakespeare, quer dizer, são personagens que muitas vezes me perguntavam, mas como você vai fazer essa personagem? Você vai fazer a Genie e você vai olhar para a Darlene Glória, você vai fazer a Blanche e tem a Vivian Leigh, você vai fazer a Ofélia, se todo mundo já fez. E eu falava assim, eu só posso fazer de um jeito, do meu jeito. Eu só posso fazer se eu achar o meu jeito de fazer. E para eu achar o meu jeito de fazer, eu tenho que vivenciar o meu coração e o coração da personagem. E não a decoração, e não o jeito de fazer. Então, eu sempre vou aí, é um processo meu, assim.
Eu sempre vou na essência primeiro mesmo. Mas no caso da Simone, essa personagem do filme da Tata, que ela vai se revelando, é uma personagem misteriosa, né? E ela vai se revelando ao longo do filme, né? O espectador vai construindo aquela personagem na sua imaginação a partir de várias cenas, ela não se revela. Como é que você vai dosando essa possibilidade para o espectador? O super objetivo dela, no caso, era a ação final em que ela ajuda ali no crime que acontece. E no começo ela aparece como uma moça ingênua que encontra com a personagem da mãe do namorado no supermercado, depois na revistaria, cenas bem simples, bem coloquiais, bem cotidianas. Mas eu procurei buscar esse lado dela mais nebuloso, mais de tentar desmascarar uma coisa que estava por trás. Então, fazer ela muito cotidiana, muito leve nas primeiras cenas mesmo, para depois, então, se revelar. Mas quando eu peguei a personagem, é claro que o que me guiou foi o super objetivo dela, que era conseguir fazer com que o namorado cometesse aquela ação que ele cometeu. Pega. O que é? Vai logo! Peraí. Calma. Mãe. Meus óculos. Que droga, porra. Você não disse que ela iria te ajudar? Em Amarelo Manga, do Cláudio Assis, você vive aquela personagem incrível, a dona do boteco, Bar Avenida, né? Lígia. Lígia, né? Como que foi construir esse personagem? De novo, agora um outro personagem de periferia, né? Agora só que é uma periferia recifense, né? Ao contrário da periferia da Tata, que era paulistana. E, no caso, as voltas, né? Com um universo masculino pesado, né? Então, por exemplo, essa personagem, ela era uma personagem, essencialmente, que queria se transformar. Ela queria um mundo melhor, ela dizia isso de cara, né? E ela queria uma vida melhor. Então, por exemplo, isso para mim era o coração da personagem, a necessidade que ela tinha de se transformar. Então aí toda a emoção que vinha dela, toda a relação dela com o personagem que o Jonas fazia, tudo a relação com o bar era de uma pessoa que estava insatisfeita com aquela realidade e que lutava por uma transformação. E isso que eu chamo do impulso vital. Então, desde o começo, ela atendia no bar, mas ela tinha uma certa insatisfação. A personagem do Jonas, que é um cara que chega lá, que quer transar com ela e tal, tira sarro da cara dela. Ela tinha uma série de reações, mas era sempre uma coisa de quero mais, quero outra vida, quero outra vida, quero outra vida. E no final ela acaba solitária e ainda com essa percepção. Então isso foi que me levou a construir a trajetória da personagem. Primeiro vem um dia. Tudo acontece naquele dia. Até chegar à noite. Que é a melhor parte. Mas logo depois vem o dia outra vez. E vai. E é sem parar. Agora, esse filme foi um filme realmente diferente para mim, porque o Cláudio me chamou para fazer esse filme muito tempo antes, acho que um ano antes. Eu estava fazendo no teatro, ele foi ver no teatro, estava fazendo Toda Nudez Será Castigada, fazia Geni. E ele me falou que o Cláudio ele é todo espalhafatoso. Ele falou, porque eu tenho um personagem maravilhoso e tal, é assim, assado. Me deu para ler o roteiro, o primeiro tratamento do roteiro. O primeiro tratamento do roteiro era bem mais pesado do que como ele resultou. E eu achei que a personagem
não, eu não sei se você lembra, quem lembra, quem viu lembra, mas tinha uma cena específica em que o personagem do Jonas dava uma cantada nela e ela subia em cima da mesa e levantava o vestido e estava sem calcinha. Aquela cena, no roteiro original, ela meio que fazia um striptease, fazia uma coisa assim. Eu achava que ela não faria aquilo. Eu achei que ficava muito pesado, que ficava meio vulgar. Eu falei, não vou fazer. O Cláudio falou, não, você tem que fazer. Eu falei, não vou fazer, Cláudio, não vou fazer e tal, não quis fazer. Ok. Aí, passou-se um ano. Quando o Cláudio Assis, do nada, me liga e fala assim, Leona, a gente tá aqui, bem assim, a gente tá aqui em Recife, tá fazendo o Amarelo Manga, tá do caralho, só falta o seu personagem. Eu falei, pera, Cláudio, como é que é? Ele falou, não, sabe o Amarelo Manga, aquele filme? Então, a gente tá aqui e a gente já filmou tudo. Só faltam as cenas da personagem, que eu acho que é você que tem que fazer, porque eu chamei uma outra, eu não sei quem é a atriz, realmente não sei, e ela era uma modelo. Ele chamou uma modelo para fazer lá de Recife e não tá rolando, e o filme tá maravilhoso. Naquela ímpeto também, naquele momento ali, eu falei, tá bom, Cláudio. Pega a roupa, entendendo? E desapareça daqui! Desapareça daqui! Esse cabra vai ter que pagar o que consumiu. Vai ter que pagar, tá entendendo? Que onda, rapaz, que onda! Não aguento mais! Não aguento mais essa merda! Eu não aguento mais essa merda! Eu fui, cheguei lá, falei com o Paulo Sacramento, ele falou, Leona, eu vou te mostrar como o filme tá bom. Ele pegou exatamente, sem querer, aquela cena, aquela que eu falei que não ia fazer, e colocou. Aí eu falei, não vou fazer. Como você não vai? Eu não vou fazer? Não vou, isso eu não vou fazer. Não, porque você tem que fazer, porque não sei o quê. A cena tava vulgar, tava bastante vulgar. Eu só sei que chegou um momento. Como você resolveu? Eu só sei que chegou um momento que eu falei assim, olha, eu topo fazer, mas se eu puder conversar com o Cláudio e a gente puder mudar um pouquinho essa cena e algumas outras. Aí ele falou, tá bom. Então foi a primeira vez que eu negociei uma personagem, entendeu? Foi a primeira vez que eu me coloquei assim, falei, vamos negociar essa personagem. O que você vamos negociar o filme, vamos negociar o contrato. Foi a primeira vez que eu também coloquei dessa maneira. E vamos negociar a personagem. Tá bom. Aí a gente ligou pro Cláudio, umas 4 da manhã. Ele tava acordadaço lá. Falou assim, não, tudo bem. Eu sou homem suficiente pra topar. Eu topo. Você vem aqui que a gente faz e não sei o quê. Topou mesmo. Ele foi muito legal. Acho que ele foi até bastante ético. O que você retirou do personagem? Eu retirei o excesso, eu retirei... como é que ficou a cena? Quem viu lembra. Todos os seus cabelos são dessa cor ou a moça só tem grana pra pintá-los na cabeça? E, aliás, a grande preparação do ator é constante, por isso que atuar é um trabalho muito intenso, estafante e diário. E o Roberto Moreira, no Contra Todos, como que foi esse trabalho? Contra Todos a gente fez, esse sim a gente fez bastante ensaio, porque foi um tipo de criação em que a proposta era exatamente essa. A gente não conhecia o roteiro, então foi um mês de ensaio, quase isso, e a gente, o diretor de atores era o Sérgio Pena. Então, a proposta era que o filme fosse montado como um quebra-cabeças. Então, nós tivemos uma conversa inicial, uma leitura de mesa inicial, em que foi colocada a situação em que as personagens estavam, mas não o enredo, não como seria o filme, enfim, como seria desenrolada aquela situação. Então, o que eu sabia é que a personagem era casada,
que amava o marido, mas que ao mesmo tempo tinha uma relação que já estava terminando e que amava, uma relação de amor e ódio, e que ela traía o marido e que estava numa situação muito delicada, que eles estavam para se separar, mas que viviam também uma atração muito forte e que a situação estava nesse limite. Foi, não gostou do presente? Vai pra mim. Você comprou quando? Hoje à tarde. Eu vou pegar aqui a salada, tá bom? E que tinha uma filha e que iam chegar outros personagens. Era exatamente isso. Então, a gente fez um primeiro ensaio... Poucas informações, na verdade. Pouquíssimas informações. Primeiro ensaio, éramos eu e o marido, né? A minha personagem e o marido. Primeiro só eu, para sentir aquela situação que a personagem vivia. Depois chegava o marido, depois ficamos uns 2 dias improvisando mesmo, em cima simplesmente de uma situação limite de paixão e ódio, e daquela situação que não dá mais, mas que eles ainda estão casados. Depois do 3º dia, chegou a atriz que fazia a filha, a Silvia Lourenço. Aí ela chegou com aquela personagem da filha e se colocou, ela também não sabia muito como é que seria, e se colocou uma situação ali de um casal que tá nesse limite e que tem no caso da minha personagem, a gente tinha, o marido tinha uma filha, não era filha dela, e elas não se davam bem, e toda a situação que vem daí, né, de muito conflito, de muito atrito. Aí um outro dia, a minha personagem ficava sozinha e era curioso porque chegava um momento que não tinha mais o que improvisar. Depois de 4, 5 horas de você improvisar, numa sala vazia, sem muita informação, chega uma hora que dá uma estafa, né? Você fala assim, bom, e agora? Aí nessas horas que você fala, bom, e agora, surgiu um outro ator, que a gente não sabia exatamente qual era o personagem. Então, por exemplo, teve um dia que eu estava sozinha, improvisando simplesmente em cima da solidão daquela personagem. Aí, de repente, quando não tinha mais o que inventar, surgiu na janela um ator. Um menino, um ator ali. E eu adorei que surgiu um ator. Eu pensei, bom, alguém para eu contracenar, alguma coisa a mais para eu fazer. O Sérgio ficava conduzindo e o Roberto ficava presente nas improvisações, gravando, mas ele interferia muito pouco. Só que aí eles foram levando a situação de uma maneira que eu percebi que aquele ator era o ator que faria o meu amante. Então foi bacana, porque aquele interesse que eu tive por ele foi um interesse, uma felicidade de encontrá-lo que nasceu da função dele na trama, que era nós teríamos um caso. Ele também não sabia direito, mas era levado a isso. Até que no final de todas as personagens foram... Aí chegava o vizinho, que era o Ailton Graça que fazia, foram sendo levadas para que eclodisse numa situação final em que haviam muitas mortes e a gente não sabia. Eu lembro que no final teve um dia que a gente falou assim, quem que é o culpado? O culpado é você, o culpado é você, o culpado é você, o culpado é você. Não, é você. Eu falei pro Roberto, é você. É você que está aí, é você que está escrevendo, é você que está manipulando. Foi um filme que a gente praticamente escreveu junto com o Roberto e foi feito dessa maneira. Leona, o que na verdade é preparar um ator? O que é isso, traduzindo? Eu acho que seja... Amaciar? Não, acho que seja ajudar a criar as condições e ter esse olhar de buscar as ferramentas, de ativar determinados lugares emocionais e físicos do ator para que ele possa realizar a personagem. Mas eu acho que é muito mais um trabalho de um auxílio, assim, de jogo mesmo, do que uma preparação. A preparação do ator, ela é interna. O que fizeram com você? Hein, meu bem?
E, aliás, a grande preparação do ator é constante, por isso que atuar é um trabalho muito intenso, estafante e diário. Porque a preparação do ator ela é constante. Constantemente a gente está achando chaves internas que ativam determinadas emoções. Mesmo que eu não vá usar essa emoção hoje, mas se de repente eu vejo uma coisa na rua e aquilo me emociona, se de repente eu vejo um tipo de gesto que eu possa fazer que me traga uma emoção, ou não fazer, a gente acaba acostumando a ir se buscando, a ir se autoconhecendo, a conhecendo o outro, e o ator tem que ter isso, porque são ferramentas que você vai usando. Quando um preparador de ator chega e ele começa a perceber isso com o olhar de fora, sabendo o tempo todo da relação, da trama, porque claro que o ator, ele está mais concentrado, naturalmente, na sua personagem. Tendo uma pessoa que está concentrada em todas as personagens e, sobretudo, nas relações entre as personagens e nas que estão acontecendo nas outras cenas que o ator não está presente, ele tem mais possibilidade, como vendo o todo, de focar naquela reação daquele momento do que o ator que está só preocupado com a sua personagem ali. Mas eu acho que esse é um trabalho que todo ator tem que ter constantemente. Ai, que lindo! Oh. Isso sim quer saber dar presente, hein, dona Noêmia? Enquanto Vale é pro quilo, Sérgio Bianchi, eu queria saber como que foi a direção dele em relação a atores, o seu papel, o seu personagem. O Sérgio, ele trabalha em cima muito do roteiro. Eu acho que o Sérgio tem uma relação muito grande com o roteiro. Eu gosto muito dos roteiros do Sérgio. Então ele fala muito da personagem, fala muito da concepção dele de roteiro, de ligação do que ele pretende, do que ele pretende com aquele filme. Ele tem um olhar assim, um lugar mais social, assim, mais político do filme. Interessante isso. Tanto que os roteiros dele sempre tem alguma coisa, alguma crítica social, alguma crítica pontuando nesse sentido. Ele não vai muito nos detalhes da cena. Ele vai mais no que aquela personagem representa ali naquela situação, naquele núcleo que está sendo colocado. Naquele caso, uma moça da favela que sonhava em ser uma moça de revista, de televisão, que casava com um menino pobre, enfim. Ele fala muito desse ambiente, dessa situação onde essa personagem é colocada. Você já imaginou, Candinho? Você com um carro bacana, novo, eu com videocassete, com personal trainer. Ia ser tudo de bom. Ah, Candinho, sei lá, acho que a gente tem que batalhar pelo que a gente quer, entendeu? Compra uma tintura nova pra mim. Hein? Agora, como que é o Sérgio dirigindo atores? A relação. O Sérgio... ele é caótico também, mas ele é muito apaixonado, o Sérgio, pelos atores. Isso, ele tem uma coisa, uma hora ele imagina uma coisa, outra hora ele imagina outra e tal, mas ele também, quando chega na hora de falar com o ator, ele tem um olhar muito atento, ele tem um lugar, assim, bastante atento com o ator, ele tem uma paixão pelos atores, o Sérgio. Ele gosta dessa relação. Tá vendo só, tia? Aí, Candinho. Agora sim, tu é meu homem, tu é o homem que eu queria. Puta que pariu! Divide a felicidade, Criativamente, para o ator, um diretor desse que tem esse método de trabalho, ou não, como o Bianchi, que você disse que é um pouco caótico, é a coisa mais segura ter isso ou não? Ou é melhor você ter um trabalho como preparador de atores, como fez o Roberto Moreira no Depende do filme, porque eu falo que do Bianchi, por exemplo, mas ao mesmo tempo, como eu te disse, o Bianchi tem uma
uma visão do roteiro que é muito organizada. É interessante isso, né? Porque a pessoa tem um tipo de visão caótica no sentido de criar ali no momento, mas, por outro lado, tem uma organização dentro disso, né? No caso dele, essa visão do roteiro, eu acho que é muito forte, porque assim, o roteiro é o guia. E ele é um diretor que trabalha muito com essa organização do roteiro. Agora, como ele vai fazer isso é que é uma coisa que é uma questão do momento que vai se criando. É um lugar, assim, é um lugar muito fino, assim, dessa integração, porque às vezes também tem um tipo de ordem que não abre muito para o improviso e, ao mesmo tempo, também o improviso sem um pouco de organização também não é possível, né? As personagens que eu tenho feito até agora, elas têm sido muito marcantes pela intensidade, pelo desafio emocional. Como é o Babenco como diretor de atores? Olha, o Babenco, para mim, teve uma coisa delicada também, porque ele trouxe para mim uma coisa que eu ainda não tinha vivenciado com essa consciência, que é o lugar da beleza. Eu lembro que a gente estava fazendo uma cena e eu estava super preocupada com a interpretação e tal, uma cena que a personagem, que o marido descobre que ela tem um amante, que ela traiu ele, e eu estava preocupada, era uma cena difícil e tal. Ele falou, tá bonito, não se preocupa, tá bonito. Eu falei, você tá bonito, mas tá intenso? Como é que tá? Tá bonito. Então, é um lugar, assim, da imagem que foi um registro diferente que ele trouxe, assim, para mim, enquanto relação de atriz e diretor, que eu achei muito interessante, assim. Também nunca tinha pensado nesse lugar da beleza como uma coisa não só estética, e sim como uma coisa de linguagem e de expressão da personagem. Um outro lugar, assim. E, ao mesmo tempo, o filme que a gente fez juntos, que era o Carandiru, tinha todo um processo histórico, tinha todo um lugar, assim, que ele era muito detalhista nesse sentido. Ele é um diretor que tem uma visão, assim, da estética do filme, eu acho muito preciosa, assim. Ele consegue ter uma preocupação estética sem que fique uma coisa banal, sem que fique uma coisa sem profundidade. É uma estética, mas uma coisa com um pouco de profundidade. Mira, você não acha que tá na hora de parar, não? Pegar o que você guardou e começar uma vida decente? Numa cidade nova? Dar uma chance do menino crescer de um jeito melhor? Como que foi fazer o Olga, do Jaime Monjardim? Já que a sua personagem é uma mistura de duas pessoas reais, né? Dentro da história. Pois é, um outro filme que tem essa base histórica. Eu achei muito bom fazer. Primeiro porque retratava, né, uma parte do Brasil, assim como o Carandiru, que precisava ser retratada, quer dizer, contar aquela história para mim e para todos. O Jaime conseguiu trazer isso, essa paixão de todos pela história. A gente ficou muito tocados todos com aquela história daquela época da história do Brasil que eu não conhecia profundamente, acho que muitas pessoas da minha geração não conheciam, né? E foi curioso também porque eu comecei a fazer o Olga logo depois do Contra Todos. Então o Contra Todos era um tipo de produção, a câmera digital, câmera na mão, a gente não sabia nada do roteiro, processo de ensaio de 1 mês, e logo depois eu fui fazer o Olga, que era completamente diferente. O Olga era uma super produção, era tudo milimetricamente pensado. O que você está sentindo, Olga? Muito enjoo, tonturas. Nunca me senti assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não quero me intrometer, mas você não está grávida, está? Leona, por que esse
esse filme foi tão mal de crítica e de outro lado foi bem de público? Você saberia dizer isso? É o tipo da coisa que a gente não sabe explicar. Não sei. Foi uma unanimidade. É sempre tão misterioso, né? Se a gente soubesse, a gente sempre acertava total, né? Todos os filmes seriam um sucesso. E porque a gente não sabe, quer dizer, tinha uma coisa, como eu te disse, de uma paixão muito grande de todo mundo que fazia, desde o Jaime até os atores, até a direção de arte que era maravilhosa, a fotografia. Eu não sei como eu vou saber, a gente nunca sabe, é uma alquimia que tem ali, que é o momento. O que eu sei dizer é que todo mundo fez o melhor que pôde e se entregou de uma maneira muito bonita. É curioso, foi unânime a crítica contrária ao filme, ninguém gostou. Mas o público gostou. Mas o público foi uma baita bilheteria. Levantem-se! A polícia está aqui para levar Olga Prestes! Vão deportá-la! Ela tinha uma cena, a cena mais difícil, eu acho, que era o momento de receber a pombagira, né? Tinha um momento que ela, logo, como se fosse assim, na lua de mel dela, na praia, ela incorporava a pombagira. Então, não tem muito o que dizer, tem alguns movimentos que ela tinha que fazer. Aquilo era o momento dela fazer, o resto eram cenas mais fáceis de serem feitas, mas aquela era complicada. E ela fez lindamente. Eu acho que ela observou como que as pombagiras descem nos terreiros e ela tinha um movimento de ombro e uma gargalhada estridente. Era impressionante, dava a impressão que realmente ela estava tomada. Leona, para fazer essa personagem no Cafundó, você frequentou terreiros? Como que você foi buscar essa referência? Eu fui em um terreiro para ver, né? Era a primeira vez que você ia a um terreiro? Não, eu tinha ido uma outra vez, quando eu era mais adolescente, mas não lembrava direito. E aí fui é muito impressionante, né? É muito bonito, inclusive, muito bonito, muito impressionante. Mas o fato é que na hora tinham várias pessoas de um terreiro, isso foi muito bacana, inclusive do Paulo, porque ele chamou um terreiro, chamou um pai de santo, para estar junto ali, os atabaques, então tinha toda aquela força, aquele ambiente, e nós somos brasileiros, né? O Brasil tem de tudo um pouco, então é claro que eu, como brasileira, como uma atriz, tenho esse olhar para essa beleza. É um ritual muito bonito, né? O ritual de candomblé, de umbanda é muito bonito. Então naquele momento ali tudo foi propício, a personagem também é uma personagem, a história toda é real, né? É uma personagem que tinha um lugar também de uma mulher que era uma mulher diferente na época, tinha uma coisa espiritual. O João de Camargo foi uma pessoa que viveu aqui em Sorocaba, que teve toda uma história espiritual muito forte, e todo esse lugar da cultura brasileira, da espiritualidade brasileira estava presente no filme, e aquilo me tocou profundamente. Acho que na hora assim, teve uma inspiração de todo aquele ambiente, as pessoas estavam todas realizando ali o ritual, e eu fui pela inspiração do momento, e foi uma coisa também bonita de fazer. Agora, Leona, você é uma pessoa assim, uma moça bonita, bem educada, estudou em lugares legais, viajou bastante, estudou com gente bacana, e os seus personagens são sempre, curiosamente, populares, né? Na beira da violência, na periferia das cidades, boa parte deles. Como que é compor esses personagens? O que acontece que esses personagens são sempre oferecidos a você?
Pois é, eu acredito que seja também pela força, não sei, tem uma coisa que as personagens que eu tenho feito até agora, elas têm sido muito marcantes pela intensidade, pelo desafio emocional, tanto no teatro, mas aí não necessariamente a condição social, porque no teatro as minhas personagens não têm tanto essa característica, isso aconteceu mais no cinema, mas mesmo assim, talvez por serem muito marcantes. Mas o Brasil tem uma coisa de personagens populares muito fortes também, né? É uma coisa que faz parte um pouco dessa coisa brasileira, né? Acho que como eu comecei a fazer cinema com O Céu de Estrelas, e foi exatamente quando teve esse renascimento do cinema brasileiro, onde se buscou pós aquele corte que teve com Collor, onde se buscou uma produção de um outro jeito de fazer, com produções mais baratas também, né? O Céu de Estrelas foi um filme de 2 atores, era um outro tipo de produção, onde começou também toda essa linha do cinema brasileiro de explorar a coisa dos excluídos, da favela, de um olhar onde a televisão não vai e nem o teatro tem como ir, que foi, né, foi essa possibilidade de produção do cinema, com produções de baixo orçamento. Eu fiz alguns filmes que eram filmes, primeiros longas de diretores, né, como foi o caso da Tata, como foi o caso do Cláudio, do Roberto, do Paulo, eram primeiros longas deles, do próprio Jaime, que era uma superprodução, mas era o primeiro longa. Acho que teve esse lugar aí que foi essa coisa do momento que o cinema brasileiro estava vivendo e que era foi o momento que eu comecei a fazer cinema. Acho que por isso também, acho que foi um olhar do cinema, e foram personagens muito fortes, muito, muito, muito boas. Considero isso uma sorte também. Isso não é vida pra mim. Ô, Rosário. A vida vai melhorar. É a nossa primeira colheita. Leona Cavalli, muito obrigado pela sua presença, sua entrevista aqui no nosso Sala de Cinema. Foi um prazer recebê-la. Obrigada. Foi um prazer estar aqui também com vocês. Muito prazer. Ótimo. Obrigado. Até o nosso próximo Sala de Cinema, conta as histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.